Salve, salve galerinha, mais um jogo no grupo do caos. E o que nós temos no grupo do caos agora? Caos, claramente é caos, né? We gotta play this game first. All right, wait, what was that alert? That is the breaking news. Oh, Shelby fuck. is the top laner here for this game for RNG. So the one thing Unicorns love didn't want to hear. Tá bom. Não foi o Xiaohu que vai descansar. O Xiaohu vai jogar mid. O Crying tá descansando. Meu Deus! Competitive League of Legends since November of last year when he was on, when he was on E-Stars. Now he's been with RNG in the past. Wait, Raz, correct me if I'm wrong. Let me know. Isn't E-Star the team that placed 16th or 15th out of 17? Sir, they had a very bad split. they didn't do very well. Yeah, so like ultimately, this team, while not a lot of expectations were on that team, this player, Xiaobai, does have a decent amount of experience playing in LPL. He is, as Clement would call him, a blue-collar top laner. E aí, vocês querem enfrentar? Se bem que eles podem montar uma composição monstra de teamfight agora, hein? Cara, eu pegaria Galho porque tem Sylas Open e o Xiaohu pode pegar o Sylas. Caíram no bait, velho. Caíram no bait, velho. Caíram no bait. Eles caíram no bait. Cara, eu acho que o Xiaohu pode jogar suave de Sylas aqui. Really shows that RNG is probably going to be playing this one fast and loose, and Por favor. I am about it. They do not ban Rumble. Ou é isso ou é Kai'Sa. É um dos dois. I just think Rumble is so broken, and I never like teams pegaram a Kai'Sa do Gala, beleza, suave. Eu vejo, se a Pentanet não banir o Sylas agora, eles estão usando drogas pesadíssimas. Meu Deus do céu. Eu acho que eles vão tirar essa mira, vai ser Respect Ban. E a PGG não pode usar, por exemplo, uma Jinx contra essa comp. Deal with that assassination potential. Right. But yeah, RNG is definitely going to be taking this chance to prepare for the next stage of the tournament. A PGG tá vendo meus vídeos, hein? A PGG tá vendo meus vídeos, eles já previram o que podia acontecer ali. Só falta eles banirem o Sylas. Se eles banirem o Sylas, tá tudo certo. Better try it out, and it seems like this is going to be the game for them to do that. Raz, you think that the event planners for MSI and the designers for the game are actually both five-head and they named it the Rumble stage because Isso, bem pensado, graças a Deus. I just now realized that entered Essa mira tá open de novo. The conspiracy brain that I have in the back of my head is telling me you've got something there. Oh, hell yeah. So we'll run with that. But right now, RNG is running with the Gnar pick here in the top side for Xiaobai. Agora, pra mim, essa mira de novo, apesar de ter um Mudir, é quase muito chato pra ela jogar. Meu Deus! Meu Deus! They're saying, okay, you guys are gonna have a beefy front line. You've got a Nautilus, you've got an Udyr, you've got a Gnar, well, we've got Cara, eles precisam de alguma coisa de teamfight no mid. É isso. Caralho! Eu gostei disso, viu? Gostei. Top lane é um even match, assim, depende de quem tiver no range de quem e de como. Se o Gnar conseguir kaitar, é o Gnar. Se o Gnar tomar, tomou. Basicamente é isso. O Cork que eu tinha falado, eu gostava muito do Cork naquela ideia de composição. Mas o Ryze... tá bom, o Ryze contra o Orianna é um matchup aceitável. O Ryze tem bastante facilidade para jogar, consegue pressionar legal, ele consegue jogar legal contra o Orianna. Os dois são campeões que querem escalar, então o early game não é tão perigoso. O perigo mesmo começa no 5 contra 5. Vale ressaltar. Eu não consigo imaginar que esse Alistar vai engajar. Porque se o Alistar engaja, se o Alistar vai pra cima, a Vayne fica sozinha. E se a Vayne fica sozinha, ela toma um Nautilus, uma Kai'Sa, e um Udyr. A não ser que eles engajem na Kai'Sa,
Tá bom. O lado bom, vamos lá. A PGG tem 4 ameaças. Qualquer um desses 4 campeões dá muito dano. A Royal tem 2,5. Por que eu digo 2,5? Porque a Kai'Sa é uma ameaça, o Ryze é uma ameaça, mas o Nara é uma ameaça condicional. Se o Nara estiver muito na frente, assim como qualquer campeão que está muito na frente, ele vira uma ameaça. Porém, contudo, entretanto, todavia, caso ele não esteja com a bola de neve, que ele esteja com um jogaço assim, muito na frente, ele não é tão ameaçador em termos de dano. A ameaça dele principal é o setup de ultimate, com CC e tudo mais. Então, eu vejo a composição da PGG com condições de ganhar esse jogo, desde que eles executem bem o early game, tá? E eles precisam nas lutas comprar tempo e espaço para essa Vayne. Vale ressaltar que tem uma concepção errada de que a Vayne é fraca, de que a Vayne tem uma lane fraca, etc. Mas a Vayne, ela tem, apesar de não ter um wave clear, ela não tem wave clear nenhum praticamente, ela consegue lutar no 1 contra 1 com quase qualquer coisa do jogo, para não dizer com qualquer coisa. We've got Exhaust for Decoy, Ignite for Ming, so Decoy especially wanting to make sure that if any of these high damage dealers are able to get on top of the Vayne, that he can protect them better. E o objetivo é exatamente deixar a Vayne livre. E a Vayne, cara, tem um contratempo aqui que a Vayne pode enfrentar também. E que vai fazer quase obrigatório ela fazer uma QSS. Meu Deus. Meu Deus. É quase obrigatório a Vayne fazer uma QSS nesse jogo, nem que seja de terceiro item ou de, né, ou de Coco quando ela tiver com o primeiro item fechado, ela vai fazer mais meio item, ela faz a QSS e depois volta pro item dela, sabe? Mas ela tem que fazer essa QSS. O Late Invade. O Rumble vai trocar de lado, vai guivar essa luta no bot side e isso dá prioridade pra Vayne na rota. Isso é interessante. Meu Deus, ele flechou! Ele flechou pra isso? What the fuck? And he's probably expecting to get challenged on him in doing this, but yeah, all right, okay. He's just saying I'm never gonna see the enemy jungler until my flash comes back up, so I'm just hard clearing. Okay, well Pabu is just. Tá bom, então até os 5 minutos ele tá desistindo de encontrar o Udyr, é isso. Ele não encara o Udyr pelos próximos 5 minutos. Ok, tá bom. Tudo isso pra comprar, sei lá, 3 segundos? Ele literalmente comprou 3 segundos com essa jogada. But it is an Alistar. You're also dealing with double teleport and mostly, you know, expecting Chaz to be the one that's TPing, so I think this is decently defended. And to the point that we made, I mean, exactly. This is the mentality that Pabu has, that he's just going to be perma-clearing on split map. E aparentemente o Udyr aceitou o split map, ele vai aceitar que o Pabu fique no top e sem comprar troca com ele. A Vayne trocou legal, mas não tem como comparar, os dois estão nível 1. Up here in the top side, doesn't want to try a botched dive onto Xiaobai. There's not really any chance of that working. Tá, só queria pegar posicionamento, beleza. But a full clear of those enemy quadrants, like I was already talking about, you can see Wei is ahead of the curve here in terms of jungling 21 farm compared to the 12 of Pabu, who has now made it back into his own jungle. And so this is the concern that I have for Pentanet, and they have to be aware of this, is that Xiaohu has been doing an incredible job getting priority through mid. O tracking ali tá muito bom. Vê que aquela ward ali foi a ward do Xiaohu, que eu acho. Muito bem colocadinha ali, pra não deixar ele saber. Pra ele saber exatamente quando o Rumble fizesse a travessia, sabendo que ele podia fazer, que ele só tinha como fazer aquele path ali. Eu não acho que esse dive é uma boa ideia. Os dois pegaram nível 3, não é uma boa ideia mais. Guivaram, deixaram pra lá.
Eles estavam na esperança do time adversário não pegar o nível. O Rumble conseguiu igualar o farm, mas o Dir vai pegar a frente de novo. Até os 7 minutos o Rumble não quer encontrar o cara, ele não quer lutar. You know, Way's always leaning and seeing if it's possible, but Praedyth is never getting chunked out here. This might be the window. Okay, there they go. Dredgeline finds Decoy. Immediate flash away, but the follow-up lockdown's got him, and it's first blood over to RNG. But with the TP showing up, can they find the punish? BioPanther arrives, but he's not in any sort of a condition to fight this 2v3. Pentanet, they lose out on the first blood. Their opponents are the ones to take that honor, and BioPanther's teleport nets nothing. Yeah, conceptually, ele não pode tomar esse... Ih, caralho, hein? O Chess vai ter que dar TP. Nem vai dar tempo. It's Ming starting it off as he likes to do. RNG now having to get all the way out of town. Xiaohu's down to 200 HP. Chaz is going in, needs a little bit more damage, and Wei is down. Praedyth's going to be traded back here with a 1-for-1 in this extended fight. Chaz trying to escape. Acabou sendo interessante pra eles de certo modo, né? Mas foi maravilhoso pro Xiaohu. Maravilhoso pro Xiaohu. You were thinking that Pentanet knew that they needed to defend a dive. That was just a straight up gank that happened through. É sério que o Rumble tá deixando o XP morrer ali? Ele não tá nem no range, eu acho. We're crashing up top lane while the end, the end of the play went through. So taking a look at the new Axe Effect replay here, this was the TP that came through from Urgot. He definitely expected Alistar to live a little longer, but a great setup there from Ming to get the flash and auto attack stun. Once the teleport comes through, RNG wants to be the one that pieces out, but a great condemn there from Vayne keeps Wei interested. It's RNG though that they recognize that they have to tiraram o Galo da luta por tempo também. Só que aquilo foi pro Decoy. Nossa, isso foi muito ruim. Isso foi tipo muito ruim. Excepcionalmente ruim, você não faz ideia. And Rise is coming right back in, ready to go again. See you later, Decoy. E é isso, eles estão punindo uma lane de Vayne, né? É uma lane sem wave clear, sem pressão, eles não tem como fazer nada contra esses caras. Gets the bear stance slap. Praedyth loses half HP. And Raz, you called it, man. You were talking about setting up this dive, doing it whenever you want, making this happen over and over again. And what are they doing? They're going bot. They're taking a break. They're going bot. They're taking a break. And then what are they doing? They're going bot. And they're making it work. And that's the scariest thing. Because you know what RNG is going to be doing miles away. If I can see it, o problema é que a Samira seria tão melhor nessa composição. Ela neutraliza o Ryze, neutraliza a Kai'Sa, tipo... Caraca, velho, sério? Pra que esse... É tipo, é pegar um pique exótico por jogo? É tipo, no outro jogo a gente pegou... No outro game a gente pegou... Pegou o Zed, agora a gente quer pegar a Vayne, foda-se. Cada hora é um solo kill pick diferente. I was a little concerned coming into this game because the usual Rumble games that we've been seeing have a wealth of CC to help him out in great setup overall. The setup here is an Alistar looking for a dive here. Okay, Gala's in trouble. Killer Instinct to get himself away, and the Condemn follows it. The Condemn was casted as it would have knocked him into the turret, but the Killer Instinct goes off first, so Condemn just knocks him further away to safety. Nice escape from Gala. O Gala é um jogador mecanicamente brutal, cara. Ele conseguiu setar a ult, ele deu um auto-ataque pra poder setar a ult, pra ultar pro ranger do outro lado da torre pra poder fugir. Foi assim, brutal, bem feito, muito bem executado. This is not a good look here. Oh, there comes the Udyr. A nice shockwave will buy him an extra moment, but a moment's always Moreno sem ult, né, cara? Moreno sem ult não, Moreno sem flash, né, cara? Você não pode entrar no corredor da jungle assim. He's 5-0, dude! He's 5-0! He's too damn good! This is definitely Xiaohu's team, and he's making them know, here comes the engage. Okay, Decoy's gone in, Wei's in some trouble, pulled right back into the grinder. Mataram o Dir, double buff na mão do... Não, double buff não. Só o Red, o Blue ficou no...
Que? Great challenge. Caralho, que jogo zoado! We'll just let teams know, thinking, Meu Deus do céu! Ai, cara, caraca, que jogo zoado, velho. Como assim? is not giving them that much respect. They're challenging them when they need to, and they're still in this game. Pentanet now shoving up here in the top side. You got Decoy. Estão deixando a Vayne quietinha lá no bot, com metade do farm da caixa. The supports want to be playmakers. They want to roam. They want to set things up around the map. Ela tá completamente fodida. O early game acabou com a vida da Vayne. Yep. If we're talking about farming it out, we got a bit of a problem here in the bottom lane. 37 farm to 76. Ooh. That's not playable. That hurts. A Vayne não pegou, a Vayne pegou 6 pelo menos. Oh no. Get the games from Vayner, Yasuo, where they get, all they need to do is get out of lane. Can't do it. Great focus from RNG to put him behind, and they've done a great job. Praedyth needs some time. A lot of time. Well, Pabu doesn't have any time at all. Tries to flash over the Ele wall não tinha to que stay ter flashado, alive, ele tinha but que ter the last auto ultado. attack is already in the air. Okay. It follows after him and say good night to the Pentanet jungler. At some point, we might need Dark Seal being picked up from Xiaohu. He's definitely stacking up kills on kills. And he's really close. I think off this base should be close enough to get 6/0. O lado bom, sendo bem sincero, o lado bom é que com 6 kills no Xiaohu, ele tá valendo muito ouro. E você tem uma centralização dessa vantagem, sabe? A vantagem, claro, tá no Gala e no Xiaohu, tá nos dois. Mas o Gala é uma vantagem baseada em farm, enquanto o Xiaohu tá com uma vantagem baseada na quantidade de kills que ele pegou. O farm tá bem parelho no mid. Back in mid lane, Chaz on the Orianna, despite the fact that he's nowhere near Xiaohu's impact on the game, as Xiaohu has 6 kills, at least Chaz is keeping the farm close? Yeah, a little bit. It's in a game like this where the Rise is so impactful. He's already got that Everfrost completed now too. It's hard to compare really the other mid laner to him just because Xiaohu is defining the game. He's doing so much here. And also RNG, they're honestly playing one of their best games today, where I'm looking at the setup for Dragon, it's perfect. The huge stacking wave setup from Gala, as I'm sure he's trying to find a base timer here so he can get his mythic, come back onto the map. It's Praedyth. Cara, esse Gala vai voltar, agora a gente vai saber se ele vai querer dar dive ou se ele vai querer ficar atrás. From Pentanet. So from RNG side, ele não voltou com o mítico. To get vision here before Pentanet even gets onto the map. Ele rushou. Ele vai rushar a coletora. Tá bom. Ele vai comprar poder de early game, né? Vai comprar letalidade e é isso. E cara, sendo bem sincero, tipo assim, a PGG não tá mal no jogo, ela não tá ferrada no jogo, ela não tá perdida no jogo. Se ela estancar o sangramento nesse ponto aí, é sucesso deles, sabe? Sucesso total deles. It's just that you don't want to walk to the next level. You know that RNG is going to be in full force looking for it. Close to look for a dive. Praedyth is, he didn't even get the base off. He recognizes that they're not even going to get a chance for this fight. Yeah, there's no way that they are going to contest this second Drake. There's just no point in it. Sair. If Drake dies, it'll be an Ocean Soul here yet again. Praedyth still having final hour, still having his flash. RNG's brought the whole party though, but Pentanet's doing the same. Teleports coming in from both sides. Ming will be your target here at the start, down to 250 HP. RNG backing everybody out. It is a 5v5 in the bottom lane at 12 minutes. O Got ainda tem ult. While they were channeling the double teleport, o Ming não tá no kill range dele. RNG had an exit strategy very easily to get towards the tri-bush, and so that's just 2 ways to teleport on the side of Pentanet. At least they defend Vayne there, but I don't think they were ever going to dive. Now that's going to be a mid lane turret there for RNG. Very, very good use of the Realm Warp. As soon as they notice the bottom lane play has fizzled out, that everybody on the whole map is down there, well, wait, that means everybody on the whole map isn't anywhere else. Immediately Realm Warp 3 players and a Rift Herald over to mid, but now Wei decided to stick around, try to steal some things, and he e o Wei morre de novo, punido de novo por posicionamento ultra agressivo. In the same location, he literally died next to the last chalk that was on the ground that was drawn out for him. He needs to stop this. This is too much greed. I mean, they're getting a lot on the map. He isn't like doing poorly this game, but you can't just be giving them like that.
No, 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 no. But honestly, even if he has, it's still an incredible lead here for RNG. 4,500 gold, man. 14 minutes into the game. They got both the Drakes. They got the only turret so far. They got the only Rift Herald. No momento que eles conseguirem neutralizar o Xiaohu, se eles conseguirem, é o momento de controle para PGG. Outra coisa, o Gala tá indo pra Burst, tá? Ele tá indo pra ser assassino. Essa build aí, você pensa, ah, vai dar uma segurança pra Kai'Sa. Não é segurança não, meu amigo. O dano do item vai ser pra finalizar alguém, tá? So if RNG are going to be the one that's setting up for looking for a dive bot lane like we've seen, it's Pabu and Decoy that are waiting for that to happen. Vayne tá muito mal no jogo. The cavalry. So they're recognizing what the next play is going to be for RNG and they're trying to find an opportunity. Provavelmente vão fazer um mata-kraken de padrãozinho. RNG are, but it's still a good look and what they need to do going on in the rest of this game. Okay, Pentanet dropping the equalizer from Pabu, just trying to clear the wave. They don't want to lose a second turret, but the equalizer doesn't have enough damage here to prevent that. They're going to try to allow the turret to kill the cannon minion at least, deny some extra EXP and gold if they can. Also, doing the same thing on the top side, Raz. The turrets are crumbling everywhere. Surreal. Down right now at the same time. It's one of those unfortunate aspects where RNG is saying their strong side's top, but it doesn't really matter with how weak Praedyth is this game. They've done this before. RNG, when they went up against Unicorns of Love and it was the Kassadin, they just played around the Kassadin and knew that eles was sempre going to be the vão whole of the esmagar o map. lado que você... Se você meu Deus, que deny. Mas a RNG basicamente, cara, o que eles fizeram é basicamente você pega um pique de scaling, eles vão destroçar o seu pique muito antes de você conseguir chegar perto de escalar. Sinceramente, cara, a PGG se colocou nessa situação, sabe? Pegando uma Vayne Blue Side é bem zoado, tipo, beleza, ela não foi... A Vayne em si, ela não teve nenhum counter direto nela, sabe? Mas não pode fazer nada. Overextended in the top side of the map, and RNG is ready to just pounce on them. This is great play overall, great map presence, and RNG is able to just recognize when they're taking a step too far. And an added point to this, Frostfire is the pickup here for Wei. I've seen a little bit here and there in the LPL, and I think this is mostly as a reaction to the nerfs that we saw to the usual mythic item. The tank for the Udyr. Achei interessante essa build do Udyr, inclusive, hein? Overall, more utility for the team to catch up to the target that they have. Basicamente ele vai dar o stun e deixar uma área de slow, é interessante. Ele não vai ter a mesma velocidade, mas o Udyr já é um velocista, já é um corredor maluco. Então ele tá de Ghost ainda também, não? Não, tá de Flash, tá bom. Replay of exactly how BioPanther found himself in a coffin, and then down here you can see Pabu's heart was in the right place. Unfortunately, RNG's champion. O coração dele tava no lugar certo, mas even if you're looking to defend them on the play that they're making, they still have mid lane prio, so the full squad's going to be there, including the AD carry. So Kai'Sa's going to be there much faster than you would have expected, and it's Pabu that dies because of all of that. So hard. Even as I said earlier, the one cara, mas essa Vayne ainda tá muito ferrada. Recognize what RNG's play is and try and bop it, but that was just an unsuccessful attempt at it. And here's our third Drake of the game. RNG with total control over the Pentanet jungle means that this Drake will not be contested either. Wei can secure that one for free. Down here in bottom, it's Gala finding that W onto Praedyth, who will manage to escape without any further threats upon his health bar. O Gala tá sem ult, mas eles não sabem disso. I just don't know what else to say about how far they have dominated this game so far. Every neutral objective, every turret, 9 to 5 in kills is the closest. Cara, esse jogo tá brutal já. Tá... Nossa, triste de assistir. Olha os itens do Ryze já. Nossa. Playing a game at all this year. Yeah, let's not forget this is the vamos ser sinceros. Se As Ming gets Gala's falling back, Praedyth losing most of his HP here instantly, but it's Ming who se a PGG comprar alive, flashes the emote mais 10 minutos, eles conseguem
jogar o jogo. All 4 remaining players in the enemy jungle. Realm Warp going through. Zhao Bai, he goes in for the Mega Gnar into the wall with a follow-up coming through from Zhao Hu, working together. And there's your kill with the overload as Decoy goes over the wall. Gala's in some trouble with the exhaust coming down. Aí você toma um flash stun do Di e morre. Eu disse 10 minutos, né? Adivinha. Vai durar no máximo 5 esse jogo. Zhao Hu's going in. Rune Prison into the Everfrost. I hope you didn't like moving because you ain't doing it no more. Ace for RNG, and they'll break the base before 20 minutes. I wonder, we asked the question last time if this was going to be a Dancing Herald. I think it's too early in the game for them to want to do this with the Death Timers, but they're going to try it anyways. Well, here comes Praedyth, here comes Biopanther, here comes Decoy. Oh, Shelly's going to get the first Nexus turret, but she will perish. No Dancing Herald. Eu tô triste agora Imagine já. a speedrun when you're trying to chase your own damn timer. That's It's like RNG. Did you ever play like Crash Team Racing, like Crash Bandicoot Racing on PlayStation? The time trial mode where you could race against your own ghost that you set the record for on that track? That's what this is. They're racing against their own ghost to beat the track faster. Or Usain Bolt in another Olympic going for a 100-meter dash and he's trying to beat himself and then the runner-up himself. Yes, be like, okay, which one of me am I going to try to beat this time? Vale ressaltar o seguinte, o jogo mais rápido da história do MSI é da RNG, se não me engano. Eu não lembro se é da MSI, acho que é da MSI só. E o terceiro jogo, e o segundo jogo mais rápido da história do MSI também é deles. Então é isso. Então a RNG meio que tava tentando apostar a corrida com ela mesma aqui. Cara, sendo bem sincero, a PGG trollou muito hard com esse pick de Vayne novamente. E investiu muito recurso depois pra tentar proteger esse pick, sabe? Sem ter sucesso. Investiram Double TP pra inibir os caras a lutar e entrarem. Beleza, os caras não entrarem, mas aí não entraram. Mas aí pegaram outro negócio no mid, pegaram outro negócio no top, pegaram outro negócio no jungle. Então ficou muito fácil pra eles jogarem o jogo. O que seria ideal aqui? O que seria o sonho? A Vayne a Vayne sair viva de uma fight na qual ela matasse ela pegasse a kill em cima do Gala e do Xiaohu. Se a Vayne conseguir pegar a kill em cima do Ryze, pegar esse 1k de ouro e mais 500 de ouro em cima do... Isso foi foda, porra. Só que a Vayne não fica viva, cara. Porque o grande lance da Vayne é ela ficar invisível, driblar, girar e o caramba 4. Só que a Vayne é um campeão... o que você vai fazer se você tem um Udyr, que só precisa clicar em você? Você tem um Ryze, que também só precisa clicar em você para usar prisão rúnica. Se você tem um Nautilus, que só precisa ultar em você ou te dar um auto-ataque ou fazer as duas coisas. Então você fica meio sem reação, sabe? Enquanto se ele tivesse com a Samira... Cara, a Samira seria o campeão perfeito pra eles aqui. A Samira ou talvez a Tristana. Um desses AD Carries de teamfight, sabe? Basicamente isso daqui foi um jogo... Assim, a PGG basicamente givou a bot lane, mid lane era even, top lane eles estavam favoráveis, estavam ganhando a top lane, estavam jogando tranquilamente, gankando, fazendo coisa. Só que eles pegaram um bot side tão weak side, mas tão weak side, que eles não tiveram como jogar. Então eles podiam ter pego um weak side menos weak, sabe? Pega um Ezreal, sei lá que seja, sabe? Mas pega um campeão que segure o jogo sem tomar esses dives malucos e maníacos. Sabe? Um campeão que escape, que consiga jogar esse jogo. Então, basicamente é isso. Mais um game definido praticamente no draft. Eu disse praticamente, vale ressaltar. E... Claro, e também na execução, né? O que eles podiam dizer? O que a Pentanet podia fazer e deveria ter feito, já que eles estavam com esse draft?
Bom, você já tem o draft, você vai jogar o draft. E o que você podia jogar? Cara, a Vayne tá ferrada. Esquece a lane dela. Deixa a Vayne ferrada. A Vayne que se salve, a Vayne que escape. E enquanto eles têm 50 caras dando dive na Vayne, vamos jogar no top, vamos jogar no mid, vamos criar coisas no outro lado do mapa. Porque aí vocês vão obrigar a RNG a devolver. Vocês vão obrigar a RNG a tentar criar em cima da Vayne, que já sabe que vai tomar. Vocês vão obrigar a RNG a tentar devolver e defender a jogada no lugar do mapa que você tá. Então, tipo assim, você vai gankar o Nar. Aí eles vão tentar se mover para defender o Nar, e aí você vai criar uma jogada em cima deles, e consequentemente, os caras podem ignorar e tomar a jogada, ou só sair e giveup, ou eles podem, como times chineses costumam fazer, principalmente contra adversários mais fracos, contestar a jogada. E nisso que eles contestam a jogada, adivinha quem fica livre para farmar, para recuperar o jogo, voltar pro jogo? A Vayne. Então, cara, basicamente era isso. Faltou muito saber jogar o jogo. A composição era ruim? Era ruim. Mas a execução foi pior do que a composição. Então, tinha como ganhar, mas não souberam fazer. Com isso, chegamos a mais um fim de jogo. O grupo está praticamente definido e agora falta o tiebreaker entre Unicorns of Love e Pentanet para definir quem vai e quem fica nesse MSI 2021. Então, meus amigos, como sempre, GG e até logo!